Tudo bem, meus irmãos? A paz. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Espero que todos e todas estejam bem, com muita paz, muita alegria, muita felicidade, e que a graça de Deus venha estar sobre as nossas vidas, né? Não somente sobre a minha vida, ou não somente sobre a sua vida, mas sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Algumas pessoas me perguntam, ou perguntam para outros, por que os milagres de antigamente não acontecem nos dias de hoje? Sim, acontece ainda, mas é mais raramente. Por quê? Porque os milagres de Jesus praticamente cessaram. Por quê? Porque naquele tempo as pessoas elas criam, elas acreditavam com uma palavra. Acreditava com uma palavra. Esses dias eu mandei uma mensagem para uma irmã, uma senhora que eu conheço há muitos anos. Ela disse assim: quem falou que Deus vai buscar dinheiro? De onde para dar para as pessoas? De onde? Ou seja, ela descreu dessa palavra. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata, mas eu só recebo se eu crer. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por que os milagres de Cristo cessaram ultimamente? Ainda existem muitos milagres, mas não como antigamente. É porque as pessoas hoje são mais do que descrentes. Naquele tempo as pessoas acreditavam para ver o milagre. Hoje as pessoas veem o milagre para poder acreditar. Aliás, nem vendo eles, às vezes, acreditam. Nem vendo eles acreditam. Então, olha o que diz a palavra de Deus aqui em Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 10 até o 17. Diz assim: a cura de uma enferma. Irmãos, a Bíblia diz que o Deus de ontem é o de hoje e será eternamente. Mas Deus, ele só se manifesta grande na vida daqueles que vê ele como grande, que vê ele como poderoso. Olha o que diz aqui: a cura de uma mulher enferma. Ora, ensinava Jesus no sábado, não podia ensinar no sábado. Numa sinagoga, não podia operar milagres no sábado, era trabalho. Ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade. E havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. Presta atenção que ela, não foi nem ela que chamou Jesus. Foi Jesus que chamou ela. Hoje, mesmo as pessoas chamando por Jesus, muitas não vê o milagre, porque não crê. Chama da boca para fora, mas tem um coração de maldade, tem um coração de malícia, maquina no seu pensamento, maquina no seu coração. Então, muitos chamam por Jesus hoje, mas no fundo, são pessoas que maquinam o mal na vida dela. Ela não quer realmente algo sério com Deus e ela não tem no coração uma esperança de ser abençoada.
Então veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. E havia 18 anos, andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a. Ele disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E pondo-lhe a mão, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, nem podia curar no sábado, viu? Você vê a lei judaica, né? Disse à multidão: 6 dias há em que deve trabalhar. Vede, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Ou seja, aquele povo da multidão, os fariseus, disse: olha, tem 6 dias para trabalhar, e você vem logo no sábado para ser curada? Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado, ou seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Preste atenção. Essa mulher, ela há 18 anos vivia encurvada por um espírito maligno. Você vê que Jesus disse? Por que motivo não se deve livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Para quem não sabe, quando Jesus disse essa filha de Abraão, está dizendo uma mulher cristã. Quando Jesus disse não podemos livrar dia de sábado essa filha de Abraão, essa mulher era uma cristã. Mas mesmo assim estava encurvada há 18 anos por um espírito maligno. Missionário, quer dizer que ela, mesmo sendo uma filha de Abraão, escute, filha de Abraão quer dizer filha de Deus, uma cristã, filha da fé. Mesmo assim, ela vivia encurvada há 18 anos. Há 18 anos, essa mulher vivia encurvada por um espírito maligno. Quando a Bíblia fala filha de Abraão, está se referindo a uma filha da fé, a uma cristã. Primeiramente, não podia curar dia de sábado. Jesus curou. Jesus começou a quebrar princípio judaico. Porque na lei judaica não podia curar dia de sábado. Olha aí, né? Segundo, essa mulher era uma mulher cristã. Era uma mulher que tinha fé, mas ela ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Essa mulher era uma cristã. Vocês, Jesus disse, vocês levam os bois de vocês para beber água, para manjedoura, dia de sábado. Não é lícito curar dia de sábado essa mulher que está presa nas garras de Satanás. Não podemos também livrar essa filha de Abraão, ou seja, não podemos também livrar essa filha de Deus das garras de Satanás, a qual prende ela encurvada há 18 anos. Essa mulher era vamos supor, uma crente, que eu não chamo de crente, porque crente a Bíblia diz que até o diabo é. Essa mulher era uma cristã, mas mesmo ela sendo uma cristã, Satanás prendia ela. Ela era encurvada, não podia se endireitar. E talvez você é uma dessas pessoas. Talvez você é uma pessoa cristã,
Você é uma pessoa de Deus, mas ainda vive encurvada pela tristeza da vida, pelas doenças, pelas enfermidades, pela miséria, pelas contendas, pelo sofrimento e pela dor. Satanás pode tocar numa pessoa cristã? Pode. Pode. Essa mulher era uma filha de Deus, ela vivia encurvada por um espírito maligno, Jesus disse. Mas por que pode? É proibido? Pelo poder de Deus, sim. Mas o diabo, ele é ousado, ele é atrevido, ele vai tocar nas pessoas, o qual, às vezes, tem uma porta para ele entrar. Essa mulher, ela era uma filha de Abraão, ou seja, ela era uma cristã daquela época. Ela era uma cristã daquela época. Mas Jesus disse assim, ó, por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Talvez você é um crente, um evangélico, e é uma cristã, é uma pessoa de Deus, mas vive presa por Satanás. Sabe por quê? E quando você diz assim, essa doença é uma provação de Deus, o que eu estou vivendo é da vontade de Deus, e quando você vê isso, Satanás vai te prender. Porque você é quem toma essa decisão do mal não tocar mais na sua vida. É você quem toma essa decisão de Satanás não tocar mais na sua vida. E Jesus, quando viu ela, no meio daquele povo, Jesus foi lá e disse, o Senhor, àquela mulher, mulher, está livre da tua enfermidade. E pondo-lhe a mão, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Tem pessoas que até hoje vivem encurvadas. Às vezes não é nem encurvada fisicamente, mas espiritualmente, financeiramente, familiarmente. Mas uma coisa interessante nessa mulher é que ela não duvidou. Talvez você duvida. Você duvida, você questiona a palavra de Deus. Você questiona, você reivindica, não, eu não acredito, eu só acredito nisso, mas naquilo eu não acredito. Isso atrapalha de Deus abençoar a sua vida, meu irmão. Isso atrapalha de Deus abençoar a sua vida, minha irmã. Então, mesmo dia de sábado, Jesus curou. E não era permitido pela lei judaica, pela lei de Moisés. E Jesus disse, olha, vocês tivessem um boi, um jumento, uma ovelha, vocês iam dar água para eles dia de sábado. Ou levar a manjedoura. E por que eu não posso curar uma filha de Abraão, uma filha da fé, dia de sábado? A cura, meu irmão, minha irmã, depende de você. Não só depende da sua fé, mas das suas ações e das suas atitudes. Eu vi uma pessoa falando num vídeo nosso, o milagre é um presente de Deus. Quer dizer que Deus presenteia uns e outros não. Então você quer dizer que Deus está fazendo acepção de pessoas quando ele distribui poder, milagre para uns e outros não. É isso que você quer dizer? Não é isso, gente. O milagre é para todos que crê e que busca a graça de Deus em sua vida. Escuta, isso é uma revelação. Isso é uma profecia. Revelação é o que já aconteceu no caso dessa mulher. E profecia é o que vai acontecer, não na vida dela mais, mas na sua. Na vida daqueles que crê. Creia. E a Bíblia diz que quem crê não foge. Os ventos, tempestades vêm, mas você precisa estar alicerçado e crer no poder desse Deus maravilhoso.
Talvez você é um irmão, uma irmã que vai no monte, desce monte, ora, jejuma, mas você não vê o poder de Deus. Por quê? Porque às vezes você ora, jejuma, faz propósito, mas você não reage, não age à sua fé. Não reage à sua fé. É igual aquela pessoa que diz assim, eu creio em Deus, mas ela tem uma visão pequena. Ela não acredita que Deus pode fazer mais na vida dela. E aonde chegar esta mensagem, essa mulher que sofria encurvada, está cheio de pessoas encurvadas aí, gente, se encurvando diante de problemas, se encurvando diante de governo, das coisas que estão acontecendo. Você não deve se encurvar diante da situação que você está vendo. Você tem que se dobrar diante de Jesus, que Ele vai endireitar a sua vida. Ele vai endireitar a sua vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creia. Creia. E para finalizar, está cheio de crentes, encurvado. E diz assim, não, seja o que Deus quiser. O que Deus quer é o exemplo da cruz. Se fez de pobre para te fazer rico. Se fez de condenado para te fazer livre. Se fez de maldição para te fazer uma bênção. Está explicado o segredo de Cristo em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Escute bem. Essa mulher há 18 anos vivia encurvada por um espírito opressor. O próprio Jesus disse que ela vivia presa. Ela vivia presa. Satanás trazia presa essa mulher há 18 anos. Há 18 anos. Mas Jesus já levou essa prisão. Basta você fazer valer a morte de Cristo em sua vida e agir e reagir às lutas da vida. Eu creio nisso. A Bíblia diz que o Filho de Deus veio para desfazer as obras de Satanás. Ele já desfez, se você crer. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus.